Já imaginou o que teria acontecido se Neji tivesse enfrentado o Sasuke durante o exame Chunin? Uma luta entre os dois prodígios que estávamos querendo ver desde que os vimos interagindo um com o outro. O que aconteceria se esses dois lutassem naquele exato momento? E hoje a gente vai explorar o que o anime nunca nos mostrou. Neji já estava de olho no Sasuke desde o começo do exame Chunin. No início era só curiosidade mesmo. Ele queria entender quem era aquele novo Genin do ano recém-saído da academia, que andavam chamando de gênio. E não era à toa. Se víssemos mais dos outros personagens falando, os dois seriam com certeza o centro das atenções naquele exame. Neji, o gênio reconhecido por toda a vila, exaltado pelo Lee como o Genin mais forte, e Sasuke, também visto como um prodígio, e também o último Uchiha vivo em Konoha. Era inevitável que todo mundo ia começar a comparar os dois. Era o cenário perfeito. Dois jovens promissores vindos de clãs famosos e respeitados, participando do exame Chunin naquele ano. Logo no começo, antes mesmo da primeira prova, os dois se encontram. Neji tenta puxar a conversa, provavelmente só para conhecer melhor quem era esse tal Sasuke. Mas o Sasuke, bom, ele é o Sasuke, né? Ele responde meio que agressivo, como se não tivesse tempo para lidar com ele. Realmente não tem muito motivo dele ter feito isso. E convenhamos, naquela época, Neji também não era o exemplo de humildade. Então ter sido respondido dessa maneira não agradou muito ele. Ainda mais vindo de alguém com um ego tão inflado quanto o do Sasuke. Na Floresta da Morte, Neji e Tenten encontram ele ferido, depois de apanhar do time Dozu. E Neji já estava pronto para lutar contra os inimigos. Mas aí ele sente o chakra do Sasuke despertando com a marca da maldição ativa. E dali pra frente, o interesse de Neji por ele só aumenta. Quando a fase da floresta termina e todo mundo se reencontra, tem um detalhe sutil do Neji olhando direto pro Sasuke. O anime e o mangá sempre mostravam indícios de que o Neji e o Sasuke ou iriam lutar no exame Chunin ou em qualquer outro momento, seja como aliados ou como adversários. Mas infelizmente para o Sasuke nessa parte do exame Chunin, não havia chances de derrotar o prodígio Neji. Mas depois do treinamento para a fase final, talvez ele tenha alguma chance de ganhar do Hyuga. O que você acha? Sasuke já era mais forte que quase todos os ninjas apresentados desde o começo do exame Chunin, com poucas exceções, claro, como o Lee com seus portões, o Gaara, Neji e o Kabuto e o Orochimaru, que era mais forte, mas nem contanto tanto assim. Eles nem mesmo deveriam estar nesse exame desde o começo. Antes das finais, o Sasuke tinha só o Sharingan de 2 tomoes, e isso mudava bastante o combate. Com 2 tomoes, ele já consegue rastrear movimentos absolutamente rápidos, tipo os do Lee, mesmo que o corpo dele não comece na mesma velocidade. Não era uma leitura perfeita, mas era o suficiente para antecipar ataques e até prever certos padrões. Esse nível de percepção também deixava ele copiar golpes, apesar que a habilidade de copiar não ajude muito ele na hora da luta que iremos fazer contra o Neji. Ainda assim, não dava para comparar com o Byakugan do Neji, mas era mais do que o suficiente para ajudar ele, e muito, em lutas até mesmo contra oponentes mais fortes. Ele também tinha um arsenal de jutsu que poderia ou não ser úteis contra o Neji. O mais clássico, a bola de fogo, que ele dominava desde pequeno, tantos anos usando que já era praticamente parte dele. Tinha também a Flor da Fênix, embora ele quase nem tenha usado muitas vezes e nem mesmo usou na parte das lutas do exame Chunin. E por final, o Jutsu do Dragão de Fogo, um dos seus golpes mais fortes de fogo, que ele chegou a usar contra o Orochimaru disfarçado na Floresta da Morte, prendendo o inimigo com fios e botando fogo nele, que não deu certo, mas era o Orochimaru, então vamos relevar. Além dos jutsus, Sasuke também era muito bom com armas ninjas, algo bem normal para as pessoas do clã Uchiha, que eram conhecidos como excelentes usuários de shurikens, kunais, fios e outras ferramentas. Sobre o taijutsu, bom, aí a coisa muda um pouco. O dele não era tão impressionante assim antes das finais. Se a gente comparar com o Kakashi, que tinha muito mais experiência, ou com o Lee e o Neji, que são especialistas em combate corpo a corpo, dá para ver que o taijutsu do Sasuke ainda deixava a desejar naquela época. Fora isso, não tinha muito mais que ele pudesse usar. Só que aí depois do seu treino com o Kakashi, vemos uma diferença grande em apenas um mês de treino dele. Como era um espaço de tempo curto, Kakashi focou em treinar ele para ganhar o exame Chunin. Não era sobre ser o melhor no geral, era para vencer quem aparecesse na frente no exame Chunin. Sua velocidade foi sua principal mudança que vimos, onde ele até mesmo foi comparado ao Lee sem os seus pesos o restringindo. E assim como Lee, Sasuke conseguiu quebrar a defesa do Gaara usando apenas taijutsu e velocidade. Falando em suas habilidades de luta, Sasuke também copiou isso de Lee, com apenas tendo visto uma vez seus movimentos, o Sharingan dele conseguiu copiar os movimentos que tinha presenciado. Depois, com o treinamento específico do Kakashi, que era alguém que já viu Lee lutar e já lutou diversas vezes contra o Gai, Kakashi conhecia muito bem esse estilo de luta, o que facilitou para Sasuke aprender. Agora, sobre a sua marca da maldição que recebeu do Orochimaru lá na Floresta da Morte, ela seria útil na luta contra o Neji se ele usasse ela? Bem, considerando que quando ele a ativa, o Sasuke não consegue controlar ela, então seria pior para ele se a marca ativasse no meio da luta. E quando ela ativasse, Sasuke perderia por não conseguir mais lutar. Mas sua principal habilidade que ele aprendeu foi claramente o Chidori. Graças ao Sharingan, Sasuke conseguia desviar dos ataques mesmo quando corria carregando o golpe. Era o jutsu perfeito para ele, rápido, preciso e forte bastante para atravessar a defesa absoluta do Gaara. Apesar disso, ele só estava limitado a apenas 2 usos do Chidori por dia. Se usasse mais, poderia ficar sem energia para lutar, ou até mesmo morrer por falta de chakra. Então, em uma luta contra Neji, Sasuke teria no máximo 2 chances de usar seu Chidori contra ele. E já falando dele, Neji não tem muito mistério, já que não tínhamos nada mostrando como ele era antes. Sobra menos coisa para comentar sobre Hyuga. O Byakugan era sua principal forma de lutar, com uma visão de quase 360 graus. Um raio de alcance na época do exame Chunin era inferior a 50 metros. A única vez que menciona algo mais concreto é quando a Tsunade chega na vila, e isso já é um mês depois do exame. Ou seja, é bem provável que tenha melhorado nesse intervalo. Além disso, a leitura de campo do Neji
Neji era superior ao do Sasuke, justamente por causa da sua visão expandida e da capacidade de enxergar tudo ao redor. Neji conseguia ver através da fumaça e objetos, o que faria ser impossível se esconder atrás de árvores, chão ou até mesmo usar a bomba de fumaça. Naruto só conseguiu se esconder embaixo da terra porque Neji desativou seu Byakugan no final, achando que tinham derrotado. Se Sasuke tentasse se mover dentro dessa área, seria visto e interceptado sem nem ter chance de atacar. Com o Byakugan ativado, surpreender o Neji era praticamente impossível. E tinha mais, ele via claramente o fluxo de chakra das pessoas, incluindo os 361 Tenketsus, os pontos vitais do chakra. Isso é essencial para o Shuken, o punho suave, taijutsu clássico dos Hyugas, o que é uma arma perigosa para todos que lutam contra ele. A gente viu isso quando ele lutou contra Hinata e o Naruto, fechando vários Tenketsus e deixando os dois à beira da derrota rapidamente. Se não fosse o chakra extra que o Naruto tem, ele teria perdido ali, na hora em que os pontos foram bloqueados. E claro, não dá para esquecer das 64 palmas. Se Sasuke for pego por todos esses golpes, a derrota dele seria certa. Se você era atingido pela primeira palma, provavelmente ia sentir as outras 63 na sequência. E se por acaso Sasuke tentasse um ataque direto, Neji usaria o Kaiten, fazendo uma defesa absoluta que usava o próprio chakra em rotação, tão bom ou até mesmo melhor que a defesa de areia do Gaara. Diferente do Sasuke, Neji tinha um arsenal de habilidades e possibilidades bem menores, mas ele compensa isso com quão forte essas habilidades deles são. Agora, se essa luta tivesse acontecido de verdade, quem venceria? Com tudo o que eles têm e o que foi mostrado deles até aquele momento, a vitória era quase com total certeza a de Neji. Para começar, sobre o argumento de que o Sasuke estava no nível de velocidade do Lee é verdade, mas só por um tempo mais curto do que o próprio Lee. Ele consegue replicar a velocidade do Lee sem pesos, mas ele se esgota rápido demais e a luta contra o Gaara prova isso. O Sasuke atinge um ritmo explosivo, mas que não é tão sustentável assim ao ponto de conseguir lutar contra o Neji por tanto tempo. Já o Lee alcançou essa velocidade com tempo e esforço. O corpo dele foi treinado para suportar essa velocidade por muito mais tempo do que o Sasuke, que treinou só por um mês e só conseguiu copiar sua velocidade. E é aqui entra a primeira vantagem do Neji. Ele já estava acostumado a lidar com o Lee sem pesos, ou seja, lutar contra alguém extremamente rápido não seria novidade para ele. Quando temos a luta do Gaara contra o Lee anteriormente, podemos ver que o Neji não está nem um pouco surpreso com o Lee tirando os pesos e mostrando sua velocidade, ultrapassando assim a defesa do Gaara. Ele só se surpreende quando o Lee libera os portões no final da sua luta, já que os outros portões foi ensinado a ele de maneira secreta pelo Gai. E também, Neji treinava constantemente com Lee, então conhecia muito bem o estilo de taijutsu que o Sasuke copiou. Por mais que o Sasuke colocasse algo a mais no seu estilo de luta copiado, no fim das contas, a base do taijutsu dele ainda seria a mesma. Falando em taijutsu, o do Neji é mais perigoso. Enquanto o Sasuke ainda dependia de força bruta, reflexo do seu chakra para amplificar sua força e velocidade, o Neji atacava os pontos de chakra das pessoas, a inutilizando e derrotando mais rápido. Bastava acertar só alguns Tenketsu para comprometer completamente o Sasuke. Bastavam 2 ou 3 pontos bloqueados e o Uchiha já começaria a perder velocidade, jutsus e até o próprio Sharingan depois de mais alguns golpes. Aliás, sobre o Sharingan, o Sasuke naquela época só tinha 2 Tomoes. Sua previsão de movimentos ainda não estava tão forte quanto na sua luta final contra o Naruto. Era boa contra o Haku, mas mesmo assim não conseguia acompanhá-lo com perfeição. Então, para enfrentar um Byakugan ativado em um gênio, a luta seria difícil de todas as formas possíveis. Outro detalhe, Sasuke nunca tinha visto o Neji lutar. Ele só possivelmente tinha escutado as palavras do Kakashi quando estava treinando. Neji, por outro lado, já sabia o básico do Sasuke. Sabia que ele copiou algo do Lee, sabia da forma do Sharingan e sabia que estava lidando com um Uchiha treinado pelo Kakashi. Além disso, não demoraria muito para perceber o novo estilo de luta dele, ou seja, Neji entraria preparado, sem aquela arrogância que deixou ele vulnerável contra o Naruto. E mesmo se o Sasuke tentasse manter a luta à distância, ele só tinha jutsus de fogo no seu arsenal, nada que o Neji não pudesse desviar ou, se fosse necessário, defender com Kaiten. Agora vamos para um ponto interessante de se pensar, o Chidori Sasuke versus o Kaiten do Neji. Eu acredito que, mesmo que o Chidori conseguisse atingir e ultrapassar o Kaiten do Neji de alguma forma, que eu acredito que não aconteceria, o resultado seria mais ou menos a de Neji sofrendo alguns danos leves, talvez sangrasse um pouco a mão. E o Sasuke ou teria seu braço quebrado no processo ao bater de frente com o chakra do Neji rodando em alta velocidade, ou sairia com seu braço muito ferido pelo golpe que levaria e pelo próprio Chidori. O maior problema é que o Chidori dele é limitado a apenas 2 usos por dia usando seu chakra normal antes de ficar sem energia. E mesmo que usasse a marca da maldição que ele não controla, daria apenas para usar mais um Chidori no dia e ele desmaiaria depois, ou seria desclassificado. Se o Neji suportasse tudo, o Sasuke basicamente ficaria sem energia. Sem Chidori, sem a velocidade do Lee, com o chakra limitado e lutando contra alguém que lê cada movimento seu antes mesmo de acontecer, era só questão de tempo até o Neji acabar com tudo. E se por algum acaso o Sasuke usasse a marca da maldição, seja por fora de controle ou o que seja, o combate poderia talvez ser interrompido, invalidando a vitória dele de qualquer forma. E sobre a personalidade do Neji, que nessa época ele subestimava os fracassados como Naruto, com o Sasuke seria diferente. O Neji sabia que o Uchiha era forte, que estava treinando com Kakashi, que não era alguém para subestimar. Então, diferente da luta contra o Naruto, aqui o Neji não baixaria a guarda. Resumindo, Neji tinha mais leitura de combate graças ao Byakugan, mais resistência, uma defesa mais confiável e ataques mais técnicos e perigosos
negócio por bloquear o fluxo de chakra. No final das contas, seria uma questão de paciência. O Neji ficaria na defensiva e contra-atacaria quando conseguisse e deixaria o Sasuke se desgastar, e aí o Sasuke perderia. A balança de possibilidades está mais voltada para o Neji mais por causa do limite de resistência dele e o limite de uso do Chidori que o Sasuke tem. A alta defesa, seja com Kaiten ou sem, ainda é o que iria defender a maioria dos ataques do Sasuke com certa facilidade. Neji passou um ano inteiro treinando com um lutador de curta distância que luta com velocidade e força, que é o Lee, então ele já está acostumado com isso. E mesmo que o Sasuke acertasse o Chidori, ele teria que atravessar o Kaiten, a defesa total do Neji. Ele não era invencível, mas naquele momento ele era alguém que o Sasuke treinado ainda não estava pronto para derrotar. Se essa luta tivesse acontecido de verdade no Exame Chunin, a gente teria visto o prodígio do clã Hyuga saindo vitorioso e, talvez, orgulho de Sasuke despedaçado muito antes do que a história original nos mostrou. Obrigado por assistir, curta, se inscreva, compartilhe e nos vemos em outro vídeo.